Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, para a tua glória, entramos na tua poderosa presença. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, meu Pai, por estar diante do Senhor, de estar vivendo esse momento de comunhão junto com os nossos irmãos, junto com os nossos amigos, junto com esse exército que o Senhor juntou, Pai. Foi o Senhor que juntou. A maioria das pessoas, ó Deus, eu nem conhecia, mas o Senhor veio trazendo, ó Deus, para poder fazer parte desse projeto, do projeto Pão Vivo, que através desse projeto, ó Pai, muitas escamas dos olhos caíram, ó Deus. Muitas pessoas foram fortalecidas espiritualmente. Muitas pessoas aprenderam qual é o real significado, ó Deus, de amor e de obediência a Deus. Porque, meu Pai, aqui nesse projeto, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, meu Pai. Porque o Senhor é o Rei da glória. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que cuida da nossa família. É o Senhor que vai à frente, Pai. O projeto Pão Vivo, ó Deus, é um projeto em que, apesar de amar pessoas, de abraçar, de cuidar de pessoas, é um projeto que combate principados, potestades e dominadores do mal. Ó Deus, estamos vivendo um momento de tristeza, porque o principal do projeto a gente não está conseguindo fazer. A gente não está conseguindo, ó Deus, abraçar pessoas. A gente não está podendo, ó Deus, limpar as lágrimas de pessoas. Não estamos podendo, ó Deus, sentar perto de nossos amigos, mesmo dos nossos familiares, ou, meu Pai, aquelas pessoas que se encontravam na rua através das ações que nós realizávamos, ó Deus. E podia sentar, podia conversar, aconselhar. Isso tem doído muito o nosso coração, meu Pai. Muitas vezes, ó Deus, choramos de saudade, Deus. E perguntamos, Pai, em nome de Jesus, que acabe logo isso. Mas também, Pai, entendemos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Que a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Cremos, ó Deus, também que tudo ocorre para o bem daquele que serve a Deus. A nossa visão, ó Deus, é uma visão muito pequena, Pai, para aquilo que o Senhor tem projetado para a nossa vida. A nossa visão, Pai, é uma visão muito limitada, Senhor Deus. Não conseguimos realmente, ó Deus, entender tudo isso que tem acontecido na terra. Mas nós, ó Deus, como homens e mulheres de Deus, independente de denominação, ó Pai, independente, meu Deus, até mesmo de religião, que tem pessoas no projeto que são de outras religiões, mas que temem ao Senhor, que ama o Senhor. Queremos estar, ó Pai, obediente a Ti. Queremos estar, meu Pai, com os nossos ouvidos sensíveis para aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Queremos estar com os nossos corações sensíveis, ó Deus, para ouvir a Tua voz. E de maneira nenhuma, Pai, no nosso coração entra nenhuma soberba. Porque, meu Pai, os exaltados serão abatidos. Que no nosso coração, Pai, nunca, jamais entra nenhum tipo de vaidade. Nem por conta do tamanho que o Projeto Pão Vivo ficou, nem por conta da quantidade de membros que o Projeto Pão Vivo adquiriu, nem por conta da condição financeira que às vezes a gente consegue, que jamais, ó Deus, possamos olhar para isso e saber que possamos fazer, que a gente pode fazer, independente da condição que o projeto tiver, ó Pai, tanto alto quanto baixo, queremos ter a certeza que o Senhor é Deus, está à frente de todas as coisas, está à frente da nossa vida, está à frente de nossa saúde, que as Tuas mãos poderosas têm estado sobre nós, tem nos direcionado, tem nos guardado, tem nos ensinado, Pai.
Então, em nome de Jesus Cristo, queremos, Pai, entregar, meu Pai, este momento de ministração da Tua palavra nas Tuas mãos. Eu peço, ó Deus, humildemente, que o Senhor unja meus lábios. Limpa meus lábios, ó Deus, porque eu sou um homem falho. Eu sou pecador, Pai. Todos nós somos pecadores. Durante esse dia, ó Deus, quantas vezes pecamos, ó Pai? Então pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor purifique os meus lábios, mas que também purifique os ouvidos dos teus amados e amadas filhas. Que eles possam, meu Deus, ouvir a voz do Senhor, direcionando eles. E que esse direcionamento seja uma ferramenta para que eles possam direcionar outras pessoas. É isso que te pedimos, meu Pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bom, amados. Que bom. Vai ser forte. Queridos, olha, o texto que eu vou falar é um texto que eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho... Tô vendo meio parado ali, mas eu acho que tá chegando, a voz tá chegando aí. Dá um ok aí. Amém. Benção. Esse texto, querido, tá escrito assim. Ó. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo em Israel. Davi disse a Joabe, chefe do povo: vai, levanta um censo Israel, desde Bet-seba até Dan, e traga-me a apuração desses números. Queridos, eu vou tentar resumir todos esses contextos, que são contextos muito atuais do que tem acontecido na terra nos dias de hoje. E eu vou estar buscando outros contextos bíblicos aqui. Isso aí. 1 Crônica 21. E aqui, queridos, o Davi, tendo vencido muitas guerras, tendo prosperado no teu reino, tendo estado absoluto sobre todas as coisas que ele fez, em um certo momento, Davi, ele se ensoberbeceu. Davi, ele ficou vaidoso. E ele queria numerar quantos homens ele tinha, quantos homens de guerras ele tinha, com quanto que ele poderia contar. A vaidade entrou no coração de Davi. E ele pensou, poxa, eu vou mandar numerar o povo e quero saber qual o tamanho do poder que eu tenho. O Joabe, que era um general de guerra dele, que era um chefe, ainda tentou orientar ele. Por que ele vai fazer isso? Mas mesmo assim, ele insistiu em numerar, em saber o quanto de poder humano ele tinha, como se tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha feito, queridos, a impressão que dava era que ele tinha conseguido pelo poder das tuas mãos. Apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele também tinha suas falhas. Por isso que eu falo, queridos, a gente tem que nos guardar da vaidade. E tudo que a gente fizer, tem que fazer segundo o comando de Deus. A gente pode achar que é certo, a gente pode até acreditar que é de Deus, mas nós precisamos esperar o tempo precioso de Deus. Joabe fez o censo, contou quantas pessoas tinham no reino. Mas a Bíblia fala, queridos, que isso entristeceu muito o coração de Deus. Deus mandou com que o profeta Gade fosse até Davi e disse assim, ó: então o Senhor falou a Gade, disse a Davi dizendo, vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu te ofereço 3 opções, e aí você escolhe quais das opções você quer que eu faça. Qual dos 3 juízos você quer que eu derrame sobre você e sobre o povo de Israel?
Presta atenção, queridos. Ele falou assim: escolha o que você quer. Escolha o que você quer. 3 anos de fome, 3 meses que você seja consumido pelo seu adversário, sendo alcançado pela espada, ou que seja 3 dias de peste sobre Israel e causa destruição sobre todo o território. Diz agora a resposta. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, mas porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, e eu não quero cair na mão dos homens, não quero cair na mão dos inimigos. Então o Senhor enviou uma peste em Israel. Deus, por conta do erro de Davi, o Senhor enviou um juízo a Israel. Enviou uma peste a Israel. E aqui, amados, dentro desse contexto, que eu estou tentando simplificar, porque eu vou falar de outro contexto aqui também, fala que nesses 3 dias morreram 70 mil homens. 70 mil homens foram mortos por pestes. Homens, queridos, que não tinham nada a ver com a desobediência de Davi. Foi um juízo de Deus. Deus lançou um juízo sobre a terra. É lógico que Davi ele se sentiu culpado por isso. E ele fala, queridos, assim, quando Deus viu que o anjo estava destruindo, ele falou assim, basta, retire a espada. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, e a espada desembainhada na mão, estendida sobre Jerusalém, destruindo tudo. E Davi ele fez um lamento, ele começou a clamar a Deus. Davi e os anciãos começou a clamar a Deus. Foi daí, queridos, que no decorrer desse texto, Davi ele vai até a eira e fala assim: olha, eu vim aqui para poder oferecer um sacrifício, e eu quero fazer um sacrifício nesse local onde que ele viu o anjo com a espada desembainhada, na eira de Araúna. Vocês vão entender aqui dentro do contexto depois. Na eira de Araúna. E Araúna fala assim: olha, a terra é tua e tu és o rei. O Senhor pode utilizar a terra da maneira que o Senhor quiser. E Davi fala assim: ai de mim, de oferecer algo a Deus que não me traga sacrifício nenhum. Ou seja, queridos, por conta da vaidade de Davi, 70 mil homens morreram. Por conta da desobediência de Davi, por conta da soberba, do orgulho de Davi, muitos homens morreram. O contexto, queridos, que eu trago também está em Samuel. Vamos juntar tudo para poder entender exatamente o que eu quero falar com vocês. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Esse contexto aqui fala que Saul, pela própria força dele, ele juntou o exército. O povo queria um juiz, né? Um governador, e Samuel ungiu Saul. Depois de 2 anos de Saul comandando Israel, ele se sentiu também vaidoso, ele se sentiu forte o suficiente para fazer da maneira que ele poderia fazer. Não, eu vou fazer. Eu tenho um exército suficiente para poder lutar contra os filisteus. E eu vou vencer essa batalha. Ele entrou, queridos, nessa guerra sem o consentimento de Deus. Ou seja, ele pensou assim: os filisteus é o inimigo e a gente tem que avançar mesmo. E Deus é comigo e eu vou avançar. E ele avançou sem pedir orientação nenhuma a Deus. Ele foi para a guerra sem pedir uma direção de Deus. No coração dele ele pensava que estava certo. Na mente dele ele pensava que ele tinha pessoas suficientes para poder avançar. Não, eu tenho força para isso.
E eu estou dentro do estatuto porque, de fato, eles são nossos inimigos. E ele foi para a guerra, queridos, contra os filisteus. A Bíblia fala que quando eles encontraram com os filisteus, esse exército dos filisteus pareciam numerosos como grãos de areia. Se assustou, queridos. O povo de Israel começaram a correr de um lado para o outro por conta da desobediência deles. Eles ficaram desamparados em meio ao deserto porque eles não pediram a direção de Deus. Quantas vezes, queridos, a gente pode pegar Gideão, por exemplo, que Deus ele não conta com quantidade de pessoas, pode ser 2 ou 3. Eu falo sempre, queridos, que um homem e uma mulher de Deus, se tiver o Espírito Santo, pode se levantar o inferno contra ele, que ele vai vencer, porque Deus é com ele. Deus é a maioria, o Senhor é a maioria. Então, se nós estivermos com o nosso coração ligado em Deus e na obediência ao Senhor, na direção do Senhor, a gente vai vencer. E no momento de desespero de Saul, Samuel encontra com ele e Samuel fala assim para ele, assim, ó, Samuel desce e fala com ele: você cometeu uma loucura. No versículo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. E ele fala assim, ó: então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando os mandamentos do Senhor, seu Deus, que lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado subsistirá. Ou seja, essa foi a queda de Saul, queridos. A vaidade dele, por conta da vaidade dele, ele perdeu o reinado. Era para Saul ser rei, os filhos dele ser rei, e depois veio Davi. Por conta da desobediência dele, por conta dele contar com a força dos seus próprios braços, ele perdeu o reinado. E quem conhece a Bíblia sabe a história de Saul, que é uma história muito triste, a maneira que ele morreu. E ele continua assim: mas agora o reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Entendeu, amados? Ele saiu dos estatutos de Deus. Ele começou a contar com a força dele. Entende? Eu quero trazer outro texto para vocês. E esse texto está em Êxodo. Êxodo 12. Hoje é dia de ler a Bíblia mesmo, querido. Êxodo 12, 22. Que a gente vai contextualizar para a gente estar na obediência de Deus. Como que é importante a gente estar na obediência de Deus. No final de tudo vocês vão entender do que eu estou falando. Esse texto aqui, queridos, fala de quando Deus ele trouxe um juízo para o Egito, das pragas do Egito. Quem já pegou a Bíblia aí já entendeu. E ele fala, isso aqui é sobre a morte dos primogênitos. E ele fala assim, ó, uma das coisas que ele fala é: pegue os ramos de isopo, molhe no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta, suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. E aí ele fala, queridos, um dos textos que eu quero que vocês guardem bem, ó: e nenhum de vocês saiam da porta da sua casa até pela manhã. Guarde isso, amados. Deus, quando ele trouxe um decreto para o Egito, o capítulo, querido, ele está perguntando, capítulo 12, Fernando está perguntando, capítulo 12, 22. É a morte do primogênito, a primeira Páscoa. E ele fala assim, ó:
e não saia ninguém de casa. Ou seja, eu falo sempre, se algum dos filhos de Israel saísse naquela noite, com certeza, queridos, com certeza ele seria consumido. Com certeza seria consumido. Alguém iria morrer quando o anjo da morte fosse passar. Então, queridos, eu quero trazer um contexto para vocês, porque, assim, algumas pessoas têm vivido situações, queridos, e pensando assim, poxa, quem crê em Deus não precisa. Vai ler Crônica agora, né? Mateus. Quem crê em Deus não precisa sair de casa, não precisa ter esse cuidado todo. Não precisa, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. No entanto, queridos, a gente tem visto grandes homens e mulheres de Deus sendo atingidos por esse vírus. Tem coisa, amados, que não é fé. Tem coisa que é ignorância. Tem coisas que é a falta de discernimento daquilo que o Senhor Jesus ele quer falar no nosso coração. Deus ele está trazendo um juízo sobre a terra. Não podemos banalizar o juízo de Deus que sobreveio sobre a terra. E quando Deus ele traz um juízo sobre a terra, ele traz, queridos, isso aí o Kikari colocou, um princípio de obediência. Traz para todos. Tem homens e mulheres de Deus morrendo, porque estão sendo desobedientes, estão banalizando. Quando Deus traz a direção da palavra, que Ele está trazendo um juízo para a terra, isso aí não é coisa de pombagirazinha não, queridos. Isso é o mundo inteiro está envolvido. Deus está a par disso tudo. Então, o sol realmente nasceu para todos. Todas as pessoas estão sujeitas a pegar. Tem pessoas que vai pegar e a gente tem certeza, em nome de Jesus, que a gente vai vencer, que a gente vai triunfar. O que não podemos ser, queridos, é desobediente. Só que tem alguns pastores, grosseiramente falando, eu sou um homem que eu assumo as coisas que eu falo e eu não tenho papo na língua não, sabe, queridos? Tem muita gente bronca aí, que fala assim, não, quem é de Deus não pega. Isso é grosseria, queridos. Isso é um juízo de Deus. Você tem que tomar o mesmo cuidado daqueles que são mundanos, tem que tomar também. E eu vou te falar uma coisa, tem pessoas que são do mundo, que estão sendo muito mais prudentes do que muitos cristãos. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo de infância que na igreja dele continuou tendo culto. O pastor pensando dessa forma, nada, Deus é comigo, estou fazendo culto. Eu estou fazendo o que é certo, olha o que eu falei desde o início. Eu estou fazendo o que é certo e estou fazendo o que é bom. Ele só errou no tempo. Naquele tempo, não era tempo de Deus. Não era tempo que ele insistisse nesse culto. O que aconteceu? A igreja que estava participando do culto, muitos foram contaminados. E alguns já até morreram. Por quê? Sabia que era certo. Sabia que era de Deus. Mas não esperou o tempo de Deus. Foi o quê? Desobediente. Eu vejo que as pessoas, quando tomam essa atitude, a impressão que tem, queridos, que se acha maior do que José. Até quando eles tiveram que fugir com Jesus no colo. Olha o texto, não precisa nem abrir. Num texto do capítulo 2, versículo 13 de Mateus, está escrito assim, ó, a fuga para o Egito. Presta atenção, como que vocês têm que tomar cuidado, como que nós temos que redobrar os nossos cuidados, mesmo sendo homens e sendo mulheres de Deus, mesmo tendo a marca do Senhor Jesus Cristo. Isso aí, Mateus 2:13, que está escrito assim, ó, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito e fique até lá, até que eu avise você, porque Herodes
há de procurar o menino para matá-lo. José foi obediente, queridos. Levantando-se José, tomou o menino. Levantando-se José à noite, tomou o menino e sua mãe, partiu para o Egito, onde ficou lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Já pensou, queridos? Se José falar assim, eu estou com Jesus no colo. Ou esse anjo que veio dizer para que esse José e Maria fugisse, esse próprio anjo poderia ter parado Herodes, concorda comigo? Esse anjo podia... Quem é Herodes? Quem é Herodes? Herodes não é nada. Um anjo pode acabar com uma terça parte da terra, queridos. A gente não tem noção, a gente com a espada na mão, a gente acabou de ler agora, um anjo com a espada na mão estava destruindo Jerusalém com a espada direcionada a Jerusalém, estava acabando com tudo. Deus falou assim, basta. Na eira de Araúna, basta. Basta. Um anjo pode acabar. Quem é um homem para lutar contra um anjo? Mas José, ele foi o quê? Humilde e obediente. Humilde e obediente. Isso que eu quero, queridos, que vocês guardem no coração de vocês. Sejam humildes e sejam obedientes. E Deus será com vocês. Se cuidem. Cuidem da família de vocês. Cuidem da família de vocês. Cuidem da vida de vocês. Agora é um tempo de oração. É um tempo de relacionamento com Deus. De você buscar pelos seus irmãos. Buscar pelo país. Porque Deus, ele tem outra palavra para nós. E essa palavra é para poder finalizar. Pode botar. Eu queria que vocês meditassem nessa mensagem. Porque há um atraso para poder chegar aí. Medite nessa palavra, queridos. Acho que eles não devem estar me ouvindo lá não, amor. Baixou sim, não, baixei a música. Ok. Medite nessa palavra que eu vou mandar para vocês agora. Mesmo diante de todas as lutas, até que alguns dos nossos sejam atingidos, até que passamos por momentos de trevas e de crises. Eu tenho passado um momento de dificuldade, queridos. Muita tristeza. O meu coração tem estado amargurado. Mas eu tenho me pegado a uma promessa do Senhor. Deus tem falado algo no meu coração. E eu quero que você tome posse dessa palavra. Está escrito em 2 Crônica, no capítulo 7, no versículo 11. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Guarda isso no coração de vocês. Logo depois dessa mensagem aqui, a gente vai orar. E aí eu vou dar o relatório a vocês. Diante de todo esse momento de dificuldade que a gente está passando, diante de todo esse momento de treva que a terra está vivendo, há algo que a gente pode fazer que pode mudar. Há algo que a gente pode fazer que pode mudar. Porque Deus fez uma promessa para nós, queridos. Está escrito, assim, quando Salomão terminou, assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor, o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu para Salomão e disse: isso que Deus falou para Salomão, eu recebo para a minha vida. E recebe para a tua vida também, queridos. Isso é poder de Deus. É poder de Deus. Olha o que ele fala. Comenta aí, amor. Ouvi sua oração. E escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aí ele fala assim, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que me chama pelo nome se humilhar, orar
e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus! Aleluia, queridos! Olha a promessa que o Senhor faz. Por mais, ele fala, se eu fechar o céu de modo que não haja mais chuva, se eu trouxer seca para a terra, se eu trouxer gafanhoto para a terra, se eu permitir que a peste consuma a terra, mesmo que a peste esteja consumindo a terra, mesmo que você olhe para a terra, esteja vendo a terra sendo destruída, acontecendo um colapso na terra, mesmo que você olhe, queridos, assim e fala assim, meu Deus, e agora? Igual tem gente na minha família que está contaminada, queridos. Temos amigo no projeto agora, que infelizmente está com vírus. Amigos nossos. A peste, ela realmente está implantada na terra. Mas Deus deixou uma promessa para nós. Somos povo de Deus. Aleluia. Somos povo de Deus. Escolhemos o Senhor. Entregamos a nossa vida ao Senhor. E ele fala assim, eu vou ler de novo, eu ouvi suas orações. Salomão orou, ouvi suas orações. E ele fala assim, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a terra, queridos. Davi, amados, quando viu que o anjo estava destruindo a terra de Israel, ele se vestiu de saco de pano, queridos. Entende, amados? Junto com os anciões. E ele começou a clamar a misericórdia de Deus. Existe um poder aqui dentro de nós. Nós devemos buscar o Senhor, porque somos geração eleita. Você que entregou a vida a Jesus, você que tem certeza que o Senhor ouve a tua voz, que o teu coração, a tua alma, a tua mente, você entregou ao Senhor, você é povo de Deus. Nós vamos orar agora e a gente vai clamar pelo milagre. Vamos clamar pelo milagre. E eu quero que você tenha certeza de uma coisa, querido. Eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Eu sou homem de Deus. O Espírito Santo habita no meu coração. Eu me transformei num homem de Deus. Daniela acabou de colocar aí um coração aí. Minha tia Daniela, ela me viu como que era a minha vida, quem eu era. Dentro do projeto ela poder falar, sabe? Quem eu era. Mas eu vou te falar, o Espírito Santo entrou dentro de mim. E através da minha vida, pela misericórdia de Deus, nós temos visto muitos milagres acontecendo. E o nosso papel hoje é ser obediente a Deus. Obediente. Tem que dar um passo atrás? Dá um passo atrás. Seja obediente e busca ao Senhor, porque os ouvidos do Senhor, Ele está sensível à nossa voz. Tá bom? Fecha os teus olhos. E a gente vai orar a Deus agora, queridos. Eu não estou com pressa de acabar não, amados. Se você estiver sentindo a presença de Deus, permaneça. Que Deus vai falar poderosamente no teu coração. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Bota o louvor, amor. Vamos falar com Deus. Porque há uma promessa. E eu tomo posse dessa promessa. Eu tomo posse dessa promessa. Mesmo diante das dificuldades. Pode estar sendo impossível, querido. Pode estar doendo muito, amados. Não sei qual a crise que você está passando, irmãos. Eu tenho vendo muita gente chorando, querido. Eu também tenho chorado. Tem sido difícil para todo mundo. Mas a gente não está sozinho não, irmão.
A gente não está sozinho não, querido. Deus está junto conosco. Existe um Espírito de Deus sobre a sua vida, querido. O Senhor ouve a tua voz. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que realiza sonhos. Olha só, a dificuldade que você está passando é para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Tome posse dessa palavra. Vamos estar orando sim. Essa angústia vai sair aí, Diogo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Se eu sou homem de Deus, se o Senhor me ungiu, se um dia o Espírito Santo entrou dentro do meu coração, se você crê aí, se você estiver angustiado, se você estiver doente, se você tiver alguém na tua família doente, angustiado, sofrendo, a partir do momento que a gente começar a orar aqui e terminar a oração, eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que a paz do Espírito Santo vai entrar dentro da tua casa. Você vai dormir em paz. Mesmo diante das dificuldades, você vai perceber que não está sozinho, queridos. Mesmo diante das dificuldades, vocês vão perceber que Deus tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de mim. Por mais que a gente toma cuidado, por mais que os diagnósticos são perigosos, presta atenção. Você sabe ligar os céus. Você consegue entrar na sala do trono. A gente vai entrar na sala do trono agora. Agora. Se você estiver angustiado, bota a mão no teu coração. Isso aí. Bota a mão no teu coração. Isso aqui é você e Deus, queridos. Isso aqui é poder de Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui em mim. Tá? Bota a mão no teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse. Toma posse. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Estamos aqui na tua poderosa presença. Aleluia, Senhor. Estamos na tua presença, sim, meu Pai. Somos os teus filhos, sim, meu Deus. Porque um dia, Pai, levantamos as nossas mãos. Um dia, ó Deus, abrimos a nossa boca e falamos que entregamos a nossa vida, o nosso coração e o nosso espírito nas tuas mãos. E eu quero, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor por esse grupo, por esse povo que está assistindo essa live, em nome de Jesus Cristo, se há alguma opressão dentro dessa casa, se há alguma depressão dentro desta casa, meu Deus, se existe alguma peste dentro desta casa, assim, meu Deus, como Davi, ele se colocou diante do Senhor para poder te clamar ao Senhor, para que tirasse a mão do anjo daquele lugar e oferecesse o holocausto ao Senhor, oferecemos a Ti as nossas orações. E eu peço, meu Deus, que esse anjo seja um anjo que traga paz. Eu peço que a sua visita entre na casa de cada lugar, meu Pai, que esteja entrando essa palavra agora, Deus. Em nome de Jesus Cristo, envia teus anjos, ó Deus. Ó Deus, começa a abrir os céus e começa, meu Deus, derramar os teus anjos aqui nessa terra para poder visitar os quatro cantos desta terra, Deus. Aleluia. O Senhor prometeu, Pai. O Senhor prometeu, Senhor. Se nós nos humilharmos e clamarmos ao Senhor, meu Pai, o Senhor iria ouvir a nossa voz. Em nome de Jesus, meu Pai, eu não tenho dúvida. A gente não tem dúvida, Deus, que Tu és o Deus. Nós não temos dúvida, Senhor, que o Senhor Jesus passeou por essa terra. O que a gente lê, Deus, nessa palavra, e o que a gente ora, Deus, não é em vão, Senhor, porque sentimos o Teu Espírito Santo dentro de nós.
mas de alguma maneira, ó Deus, por conta de alguma coisa, alguma angústia, alguma brecha entrou, meu Pai, no nosso coração, na nossa vida, algum sentimento que não pertence ao Senhor, em nome de Jesus Cristo eu peço ao Senhor, meu Pai, repreenda agora. Que esses anjos com espada na mão, ele entra dentro de casa agora, Pai. Começa a amarrar, meu Pai. Existem pessoas, meu Deus, que estão dentro de casa e que tem pessoas na família que não tem um encontro com o Senhor e que está acorrentado por Satanás. Em nome de Jesus, que esses espíritos malignos sejam todos amarrados. Sejam todos amarrados. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, que os teus anjos estejam amarrando todos, do maior ao menor, da planta dos pés ao alto da cabeça. Meu Deus, que todos sejam queimados, todos sejam amarrados em nome de Jesus Cristo, que o poder do Senhor, que a glória do Senhor entra dentro desse lar agora, entra dentro desse quarto, entra dentro dessa cozinha, dessa sala, meu Deus, que a glória do Senhor entra nessa casa agora. Meu Deus, se estiver algum mal, algum espírito de depressão, de opressão, falando no ouvido do teu servo, tapando os ouvidos do teu servo, tapando a visão da tua serva, em nome de Jesus, que esses demônios sejam amarrados, todos, desde o maior ao menor, sejam amarrados. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quando eu falar sai, que todo esse mal, meu Pai, que está alojado há muito tempo nessa casa, há muitos anos nessa casa, tem pessoas, meu Deus, aqui, que apesar de ter se convertido, ela continua com a mesma opressão que era antes. Apesar de ter confessado o Senhor, como o Senhor Jesus Cristo, vive depressão ainda, vive opressão ainda, vive com medo, angustiado, não consegue dormir, fica, meu Deus, atormentado pelo mal, porque a casa dela, meu Pai, ainda ninguém orou pela casa dela para poder expulsar o mal de lá, e de repente não houve uma entrega perfeita, ou de repente alguma brecha. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem, se algum assento do mal, algo alojado na vida, na família dessas pessoas, na casa dos filhos, porque há uma promessa, ó Deus, para os teus filhos, na casa dos teus filhos, na casa dos pais deles, se há algum demônio que tem, meu Pai, atormentado a vida deles, em nome de Jesus eu dou uma ordem pelo poder do nome de Jesus, todos amarrados agora, todos amarrados, e sejam jogados para fora, em nome de Jesus, toda depressão, toda opressão, em nome de Jesus, sai! E não volte nunca mais. Meu Deus, que a tua paz, Senhor Deus, que o teu Espírito, ó Deus, prevaleça nesse lugar, meu Pai. Que esse lugar, meu Pai, seja o teu altar, meu Pai. Que esta casa, meu Deus, seja o teu altar, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que as pessoas, ó Deus, elas possam sentir a tua presença, a tua paz, que excede todo o teu entendimento. Que a paz do teu Espírito Santo, que o teu amor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, começa agora a entrar neste lugar, meu Pai. E aqueles que não tinham paz, sente uma leveza no coração, que possa respirar fundo, assim, ó Pai, e sentir, ó Deus, o teu Espírito Santo. Porque, ó Deus, encontramos o Senhor, meu Pai. Ó Deus, entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti a nossa família, Pai. Entregamos a Ti o nosso coração. Meu Pai, que seja um altar, que o nosso coração seja o Teu altar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Onde não havia amor, meu Pai, onde havia treva, que haja luz. Onde havia tristeza, ó Deus, que haja alegria. Onde havia tormento, que haja paz. Oh Deus, a paz, o abraço do Teu Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento, oh Deus. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, oh Deus. Que a paz que sentimos nessa casa aqui, meu Deus, todos os lares sintam essa paz.
Sinta essa leveza, essa tranquilidade, Pai. Aleluia, Deus. É tão bom, Pai, te servir. É tão bom, Pai, saber que o Senhor está segurando em nossas mãos, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem tido misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Porque, ó Deus, sabemos que somos pecadores, mas o Teu amor e a Tua graça nos alcançou. Aleluia, Deus. A Tua graça. Tomamos posse, porque na minha casa, agora, ó Deus, e sempre será morada do Teu Espírito Santo. E na casa dessa pessoa, meu Pai, que está nos ouvindo agora, o Espírito Santo já entrou aí. Quem está habitando nesse lugar aí é os anjos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Respira fundo, querido. Ó. Sente a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Bênção do Senhor. Jesus é maravilhoso, amados. Ele nos ama. Ele marcou um encontro conosco. Ele marcou um encontro conosco. Tá bom? Tá na bênção? Quem tá sentindo bem aí? Quem tá sentindo bem? Quem tá sentindo melhor? Quem tá sentindo aí que a presença de Deus entrou na tua casa? Glória a Deus. Aleluia, Marcos. Aleluia. Isso aí. Isso aí, Diogo. Bênção, Tiago. Bênção. Somos filho do rei. Somos nação eleita. Deus fez uma promessa. O que cabe a nós é buscar o Senhor e obedecer. O que cabe a nós é isso, queridos. É clamar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O que cabe a nós é isso. É glorificar. É orar ao Senhor. A gente tem que orar ao Senhor. Tá bom? Bênção. Maravilhoso. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu amo vocês. Ó, mas eu amo muito vocês. É muito bom. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse vocês na minha vida, queridos. Choro mesmo que eu sou chorão mesmo. Fiquei chorão. Mas eu amo vocês.